Olá, pessoal. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre referência. A gente viveu uma época onde a gente estava se comparando e ficando doente, né? A comparação, ela nos deixa doente. E com a era do Instagram, a gente começou a se comparar. Na verdade, tem aquele ditado, né? Desde quando minha avó deve ter usado ele, que fala que a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, a comparação, ela nos deixou doente. E com esse cenário, o que a gente fez? Se levantaram homens e mulheres e fizeram campanhas, né, pra gente não se comparar. E começaram a mostrar corpos mais naturais, começaram a falar assim, vive a sua vida, você é desse jeito. Aqueles casais que são felizes demais não são tão felizes quanto parecem, porque a gente começava, é engraçado, né, a gente vê lá declarações, no outro dia descobre que tá traindo quem, que aí separou, aí a gente vê que não é aquele mar de rosas que nós imaginamos. Então, isso foi bom porque nós paramos de nos comparar, pelo menos um pouco. Só que aí, eu acredito que houve um desequilíbrio. Por quê? Porque existe um perigo muito grande quando você não tem referência. Porque a referência, ela nos dá um senso de direção, para onde que a gente vai, né? Para onde que a gente poderia ir. Então isso é muito importante. Enfim, hoje, quando nós falamos, né, para alguém assim, quem é a sua inspiração, quem é a sua referência, a grande maioria não tem, porque ela entendeu que isso nos deixou doente, e realmente nos deixou. Mas a comparação não é bom, mas a referência, você ter quem se inspirar, né? Quantas vezes a gente não vê homens de sucesso contando a sua história, e eles falando assim, porque eu via meu pai fazendo isso, ou a minha mãe fazia assim, aí, né, o pai e a mãe foi uma referência para aquela criança, a professora da escola foi uma referência. Então é muito importante a gente ter quem a gente inspirar, né? E eu lembrei de uma vez que eu estava caminhando e eu sempre, pessoal, que eu olho as coisas, os cenários, né? Eu sempre tento aprender. Eu fico assim, gente, a vida tá tentando me ensinar alguma coisa, a vida tá tentando me dar uma aula, eu quero aprender, eu preciso aprender. E eu lembro que eu tava passando numa rua e eu passei perto de uma casa muito bonita, e do lado dessa casa tinha um lote vago. E nessa casa tinha um pinheiro muito grande. Eu acho que foi o maior pinheiro que eu já vi em toda a minha vida. Lindo, lindo, gente, uma coisa maravilhosa. E do lado tinha esse lote vago que tinha vários pés de mamona. E eu comecei a imaginar um diálogo, né? Eu comecei a imaginar como que era a convivência dessa mamona com esse pinheiro, porque parecia ser tão injusto, né? E eu comecei a imaginar como que a mamona se sentia estando perto daquele pinheiro. Porque a mamona, né? Imagina se ela pensasse assim, olha, esse pinheiro, as pessoas usam ele enfeitam ele no Natal, né? O pinheiro, as pessoas tiram foto dele, e a partir de hoje eu tomei uma decisão, eu quero ser como um pinheiro, eu quero me transformar em um pinheiro, e eu vou lutar. E eu vou me desenvolver. E eu vou ser grande como esse pinheiro. Eu vou ser respeitado como esse pinheiro. Porque até o dia de hoje, as crianças usam de mim para fazer raiva nos outros. Quem nunca pegou uma mamona para tacar no outro, ou pegou mamona para dar estilingue? Né? Então, imagina esse sentimento da mamona e alguém chegar para essa mamona e dizer para ela assim, olha, você nasceu mamona e você está destinado a ser quem sempre foi. Você nunca vai ser um pinheiro. Você vai morrer pinheiro e não tem nada que você faça para mudar isso. É muito triste, mas é a realidade. A mamona, ela vai morrer mamona e não tem nada que você faça para mudar essa realidade. O pinheiro nasceu pinheiro e não tem nada que você faça para mudar essa realidade. E hoje eu vejo a gente tratando seres humanos como plantas, e eu acho isso muito injusto, muito injusto. Então, enquanto eu tiver vida para falar, eu vou falar isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Se uma pessoa chegar para mim e ela tiver no nível de obesidade, e ela falar comigo assim, Vitória, eu vou trincar. Eu vou fazer o meu corpo rodar esse quarteirão até ele criar músculos. Vitória, eu vou começar a me alimentar tão bem como eu nunca me alimentei. E eu vou trincar. E você acha que eu falaria pra essa pessoa assim, olha, não tem como. Você nasceu gordo, você vai morrer gordo, não tem como. É mentira. Por que é mentira? Porque pra mim e pra você foi dado o dom de mudança, foi dado o dom de recomeço. Então não tem nada nem ninguém que impeça um ser humano a ser o seu melhor, a se transformar em outra pessoa. Não tem nada. Imagina se você
vou te dar um exemplo. Se eu tô passando na rua, aí um morador de rua fala comigo assim, menina, por favor, olha, você ainda vai ouvir falar de mim, porque eu vou ser um dos homens mais respeitados e bem-sucedidos da América Latina. Você acha que eu vou virar pra esse morador de rua e falar assim, meu filho, impossível. Você nasceu assim, pobre, e vai morrer assim. Eu não posso falar isso com ele. Por que eu não posso falar isso com ele? Porque pra mim e pra você foi dado o dom de mudança, o dom de recomeço. Vitória, mas você sabe do que você está falando? Sei, porque a minha vida está fundamentada na Bíblia. E em vários casos ali, se a gente for parar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando, mas eu vou citar alguns. Jesus, ele pegou homens que fediam a peixe. E esses homens começaram a exalar o melhor perfume que a humanidade já sentiu. Jesus tinha a habilidade de pegar mulheres, mas não era qualquer mulheres. Ele pegava prostitutas a se transformarem em rainhas. Jesus estava provando para mim e para você que o ser humano, ele pode mudar. Ele não precisa ser quem ele sempre foi. Você não precisa ser quem você foi ontem. Então é mentira quando alguém diz para você que você, do jeito que você é assim, não tem como mudar. É mentira. E enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou falar isso para todo ser humano que passar perto de mim. Você pode ser quem você quer ser. Porque em Provérbios diz que como imagina a sua alma, assim é. Nenhum sonho é dado para ninguém se você não tem capacidade de realizar. Se você foi lá em mente, você vai lá em corpo. Anota isso aí. Tá? Anota isso aí. E só que as pessoas com que a gente anda, o ambiente que a gente vive, corta a nossa ambição. Então nós precisamos tomar esse tipo de cuidado, porque dependendo do local que você vive, das pessoas que você convive, os seus sonhos serão completamente impossíveis. Quando eu era criança, o meu sonho era ser atriz de novela. Era meu sonho. Eu nunca gostei de estudar. Nunca gostei. E era meu sonho ser atriz de novela. E eu coloquei na minha cabeça que eu seria atriz de novela. E você imagina, uma menina que estudou em escola pública a vida toda, pai e mãe de uma família muito pobre, falar por aí que ia ser atriz de novela, que ia ser famosa. Eu sempre tive isso. E fui taxada como doida, né? Ai, gente, sonha, né? Ninguém paga pra sonhar, então sonha. Só que uma pessoa cruzou meu caminho. E o nome dessa pessoa é Maria Geralda. É a minha madrasta, na verdade, ex-mulher do meu pai. Meus pais separaram e ele casou com essa outra, que é a Maria Geralda. E ela era enfermeira. E ela convivia rico. Em vez de contratar babá, geralmente eles contratam enfermeiro, né? Quando a criança nasce. E ela cuidava só de filho de rico. E ela convivia no meio dessas pessoas. E quando ela me viu, a gente dava muito certo, sabe? E eu falei com ela assim, e ela falava comigo assim, nossa, você é linda. Você nasceu pra brilhar, ela falava comigo. Você pode realizar o que você quiser. E eu falava com ela assim, nossa, Geraldo, meu sonho é ser atriz, meu sonho é ser isso. E ela falava assim, você vai conseguir. Você pode ser. E eu vejo que ela viu isso em mim. Por quê? Porque ela andava com pessoas. Só pra você ter noção. Ela olhou o neto do dono do Pitágoras, do fundador daquela faculdade Pitágoras. Quando eu falei com ela que eu queria ser rica, quando eu falei com ela que eu queria ser famosa, sabe o que aconteceu? Ela viu que era possível, porque ela convivia com essas pessoas. Então isso pra ela era completamente possível de ser realizado. E ela acreditou a ponto de pagar a escola de teatro pra mim. Ela pagou 2 anos, eu me formei em teatro, porque ela pagou pra mim. Ela acreditou. Ela sabia que era possível. Só que com o passar do tempo, as pessoas da minha igreja começaram a falar que aquilo era errado, que aquilo não era de Deus, que aquilo era pecado, que Deus não gostava daquilo, que a atriz não era de Deus. E as minhas vizinhas começaram a falar pra minha mãe que aquilo não era bom pra mim, que aquilo não ia dar dinheiro. E eu era motivo de zoação quando eu encontrava o pessoal, com 15 anos. E eu desisti do meu sonho. E eu fico imaginando como que o meu meio teve tanta influência com as minhas decisões. Né? O meu meio tirou totalmente a minha ambição, tirou totalmente a vontade de ser quem eu acreditava que eu poderia ser, que eu tinha capacidade de ser. E hoje eu fico imaginando se eu chegasse pra Juliana Paz, se eu chegasse pra Bruna Marquezine, sei lá, e falasse com ela assim, olha, meu sonho é ser atriz de novela. E eu tô disposta, eu quero estudar isso, e esse é meu sonho. O que ela falaria comigo? É super possível. Se é isso que você quer, então corre atrás, minha filha, vai atrás do que você quer. Né? E
Por quê? Porque alguém que realizou, alguém que está ali, sabe que é possível. Agora, quem está ali embaixo, aquela pobraiada, aquele povo com a mente pequena, não, nunca realizou nada, nunca saiu daquele meio. Tá ali, ó, nunca saiu daquele meio, não tem ambição nenhuma. Então, quando aparece alguém sonhando, na hora eles falam, não dá, pra você não dá, isso aí não dá, mexe com isso não, que não dá. E eu acreditei neles e desisti desse sonho. E eu lembro que foi um momento muito difícil pra mim. Enfim, eu não vou entrar nisso agora, eu quero que vocês entendam a mensagem. E em um outro momento da minha vida, eu fui encontrando com novas pessoas, né? Deus foi tão bom que Ele foi colocando pessoas no meu caminho que acreditavam no meu sonho. E de forma resumida, eu tive mentores, né, que me colocaram nesse mundo do empreendedorismo, que foi a Rosane e o Marcelo, que é um casal que eu tenho um carinho enorme por eles. Foram eles que me ensinaram a ler. Não é ler o beabá, não, porque isso eu aprendi na escola, mas foi eles que me ensinaram a ler livros para me desenvolver. Foi eles que me apresentaram o Rinoceronte. Foi o primeiro livro que eu li quando eu tinha 17 anos. Assim, um livro de desenvolvimento. Então, vocês têm noção, quando eu passo para vocês o livro do Rinoceronte, não é por qualquer motivo, ou porque alguém falou comigo que isso é bom? Claro que não. O livro do Rinoceronte teve um impacto na minha vida. E eu passo ele para vocês da mesma forma que eu passei para as minhas irmãs. Da mesma forma que eu falei com meu pai para ler. Da mesma forma que eu falei para minha mãe para ler. Porque eu quero o bem deles, porque eu sei que aquilo teve um impacto muito positivo na minha vida. Então, todas as pessoas que passarem por mim, eu quero que elas tenham esse contato também com o Rinoceronte, que acabou se transformando no nosso mascote. E aí, enfim, eu comecei a empreender. E teve, muito nova, né? Meus pais me emanciparam para mim começar, né, entrar nesse mundo do empreendedorismo. Apesar que eu sempre estive nele, porque eu já vendia alface, já vendia chup-chup, vendia minhas roupas usadas, ia lá pra fora da minha casa, colocava, eu e uma amiga minha, um stand assim de roupa velha. E, enfim, aí essa mulher, ela me ensinou muita coisa. E ela foi uma das mulheres, foi a primeira mulher trincada que eu conheci. Eu via mulheres de corpão, mulheres trincadas na televisão. Eu nunca tinha contato pessoalmente com essas mulheres. Pra mim era algo de outro mundo. E ela foi a primeira mulher trincada que eu conheci. Algo que eu nunca vou esquecer. Sabe, barriga de pedra, trincada mesmo. E ela, quando eu aluguei uma loja na João César, tipo assim, eu dei um pulo muito alto. Eu sempre fui muito ousada. E as contas não fechavam. A minha administração era péssima, apesar da ajuda deles. Quem caminha é a gente, né? Não tem como o outro caminhar por mim, é eu que caminho. E ela falou assim, olha, eu tava muito desanimada, porque eu vi que as contas não fechavam e minha cabeça começou a doer. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, será que isso vai dar certo? Onde que eu vou parar com isso? E eu tava muito desanimada. E ela percebeu esse meu desânimo. Ela foi até minha loja. Ela saiu da casa dela e foi até minha loja. E ela chegou lá pra mim e ela tava linda, né? Com uma roupa cara, com aquela bolsa da Carmen Steffens. Eu lembro como se fosse hoje. E ela chegou e começou a conversar comigo. Só que sabe aquele momento em que você tá tão desanimado que a única coisa que você quer é que alguém te deixe no poço? Você não quer nem que a pessoa vire o jogo ou que te anime? Você não quer? E ela viu que eu não tava dando muita atenção pra ela. Ela falou comigo assim, Vitória, olha dentro do meu olho. Eu olhei pra ela, dentro do olho dela, o olho dela tava cheio de água. E ela falou comigo assim, Vitória, você vai precisar enxergar um pouquinho com os meus olhos. Você vai precisar enxergar com o olho de outra pessoa, porque você não tá enxergando o que eu tô vendo. Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo daqui 5 anos, Vitória, as suas amigas grávidas, acima do peso, casadas com um homem pobre. Mas você, Vitória, você vai estar ajudando seus pais. Você vai ser uma referência para os jovens. Você vai estar com o corpo dos seus sonhos. Você vai estar criando, Vitória, um muro financeiro ao redor da sua família. E ninguém nunca mais vai precisar passar necessidade. Todos que vierem após de você não vai passar necessidade. E aquilo foi muito forte para mim. Aquilo teve um impacto na minha vida que vocês não têm noção. Ela viu algo que eu ainda não estava vendo. E ela não é da igreja, nem sei se ia na igreja. Não é. E, gente, eu fiquei muito chocada com aquilo. Ela estava acreditando, ela estava vendo algo que eu ainda não estava vendo. E 5 anos depois aconteceu exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Hoje eu me vejo ajudando meus pais. Enfim. E em um outro momento da minha vida, eu já estava magra, mas eu não estava com aquele corpão dos sonhos que eu sempre queria ter. E eu conheci uma pessoa, um outro casal, de fisiculturistas de BH. Eles foram campeões do fisiculturismo em BH. E eu achava eles sensacionais. Assim, pensa no monstro. Trincado todo. A mulher tinha um cabelo louro, da cor
mais branco que papel de ofício. Inteiro. Até a bunda, assim, apesar que a bunda dela vinha aqui. Mas assim, parecia 2 cavalos. Cavalo de raça. E eu ficava assim, encantado com eles. E uma vez eu mostrei pra eles uma foto de um corpo que eu queria. E eu já tinha mostrado essa foto pra outras pessoas. E elas falaram comigo assim, não, Vitória, você tá querendo demais. Essas mulheres, elas vivem pra isso. Elas têm pessoas, ela tem personal, ela tem isso, é bomba, é tanta coisa. Não dá. Pra gente normal não dá. E quando eu mostrei pra eles, eles falaram comigo assim, isso é fichinha, Vitória. Bora pra academia, bora malhar, bora comer bem. Para de encher o cu de açúcar. Ele falou desse jeito, para de encher o cu de açúcar. E isso teve um impacto muito forte, porque eu, no fundo, eu acreditava que aquilo era possível. Eu acreditava que aquilo era pra mim. Que aí entra o que eu falei com vocês, que diz lá em Provérbios, como imagina a sua alma, assim, Deus não dá sonho pra ninguém que você não tem capacidade de realizar. Quando, gente, tudo, antes de aparecer fisicamente, no plano físico, primeiro veio no plano mental. Quando você tá a fim de comer um brigadeiro, aparece alguém oferecendo um brigadeiro pra você. Na hora, o desejo, ele vem aqui, ó. Você começa a se imaginar comendo aquele brigadeiro. Pra depois, você vai lá e come, né, o brigadeiro. E você se imagina indo até a padaria, e depois você vai até a padaria. Alguém imaginou esse copo primeiro pra depois se transformar nessa matéria. Então tudo começa na nossa mente. Então eu já tinha aquele sonho de ter aquele corpão, de tirar aquelas fotos. E eu só precisava de alguém que acreditasse nisso. E ele fumava, era um cara obeso e foi campeão do fisiculturismo. Ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia que era possível. E a gente desenvolveu uma amizade, enfim. E eu tive aquele resultado que eu falei, que vocês viram em 90 dias. Aí, o que acontece? Quando eu falo pra você assim, escolhe a foto. Escolhe a sua referência. Por quê? Porque a referência te dá direção. A referência te ajuda a discernir se o que você está fazendo hoje está te levando para o lugar que você quer. Agora, se você não tem referência de nada, se você não sabe para onde você está indo, você não sabe nem se eu, a Vitória, sou a pessoa certa para te ajudar. Lembra da história da Alice no País das Maravilhas? Tem uma cena daquele filme que a Alice chega, ela encontra um gato no alto da árvore, aquele gato com um sorrisão, e ela pergunta assim, será que o senhor poderia me ajudar? E ele responde para ela, claro, o que você precisa? E ela fala assim, para onde é que dá essa estrada? E ele faz para ela a grande pergunta da vida. Para onde é que você vai? Só que ela não soube responder. Gaguejou e falou assim, eu não sei para onde que eu tô indo. Aí ele responde para ela, se você não sabe para onde você tá indo, qualquer caminho serve. Cuida direito, você não sabe nem para onde você tá indo. Então hoje, eu vou repetir para você aquilo que o gato diz para Alice. Se você não tem uma referência, se você não sabe onde você está indo, você não sabe qual caminho seguir, você não sabe quem é a pessoa certa para te ajudar, e mesmo se você tiver me escolhido para te ajudar, eu não sei te ajudar, porque eu não sei para onde você está indo. Quando você vai construir uma casa, o que você faz? Pega tijolo e cimento e sai comprando? Claro que não. A primeira coisa que você faz quando vai construir uma casa é contratar um arquiteto, um engenheiro, um design. E o que eles fazem, pessoal? Eles te fazem uma lista de depósito que você tem que comprar? Não. Eles pegam papel e caneta e eles desenham a sua casa. Cada detalhe. Eles finalizam a sua casa no papel e você diz pra ele assim, olha, eu quero essa janela virada pro sol, porque ele vai nascer dali, e eu quero a piscina naquele canto, eu quero o jardim ali, eu quero 3 quartos, eu quero assim, assado. E ele finaliza a sua casa no papel. Quando aquela casa está finalizada, o que você faz? Você contrata um mestre de obras, o mestre de obras chama toda a equipe dele, e quando ele chega lá na sua casa para começar a obra, o que ele faz? Ele vai lá no final, ele pega a planta, ele vai no final da casa, baseado no final da casa, ele sabe exatamente o que eles precisam fazer hoje, e ele reúne a galera e fala assim, galera, bora, hoje nós vamos fazer isso, isso e isso, e ele te passa a lista do que você precisa comprar, de mais ou menos quanto você vai gastar. Então qualquer construção, ela começa no final. E o nosso plano de vida, ele precisa também começar no final, porque senão é um erro. Porque hoje, eu quero comer um brigadeiro. Só que no Natal, eu quero vestir aquele biquíni pra ir em tal festa. Então você entende que não bate? Como que se começa um objetivo nosso como ser humano? É indo lá no cemitério. É assim. O nosso planejamento de vida, ele tem que começar no final. E qual que é o nosso final? É o final garantido, que é a morte. É o caixão. Nós precisamos ir lá. Qual a vida você quer ter levado? Qual legado você quer deixar? É lá que a gente precisa ir. Você quer viver uma vida enterrando os seus vícios?
desenvolvendo virtudes. Porque ninguém vai chegar no final da vida e se arrepender de ter desenvolvido disciplina, de ter desenvolvido foco, de ter desenvolvido persistência. Você pode se arrepender sim de ter chegado no final da sua vida e ter pensado tanto na perda de peso. Você pode se arrepender disso. Agora, de ter desenvolvido disciplina, você se imagina lá no final da vida pensando assim, pra que eu fui ter disciplina, focar nessa virtude, disciplina, de foco, de persistência? Claro que não. As virtudes são certeiras. Ninguém vai se arrepender de ter buscado virtudes, de ter desenvolvido virtudes, porque esse é o nosso propósito como ser humano. É desenvolver virtudes, é ficar parecido com o nosso Criador. Então, pessoal, o plano de 90 dias não vai ser diferente. Nós vamos começar pelo final. As primeiras 20 inscrições vão ganhar um planner. Para as pessoas que é online, esse planner, elas vão receber esse planner impresso. Para as pessoas que são presencial, elas vão ter a possibilidade de retirar esse planner lá impresso, lindo, maravilhoso, lá no dia da pesagem. E nesse planner vai estar lá todos os seus 90 dias. Nós vamos começar pela casa pronta, nós vamos começar pelo final, nós vamos lá no Natal. Nós vamos lá nos 3 meses, daqui 3 meses, quem você quer ser? Quais são os vícios que você quer enterrar? Quais são os vícios que você quer combater? Quais são as virtudes que você quer desenvolver? Com quantos quilos você quer estar pesando? Qual a roupa você quer vestir? Como você quer estar? E quando a gente finalizar isso, nós vamos saber o que nós precisamos fazer hoje. Aí sim nós vamos saber o que nós vamos precisar fazer hoje. Então lembre-se, a minha trajetória de vida foi porque eu encontrei algumas poucas pessoas que me passaram uma direção e falaram assim, Vitória, por ali. E olha, eu contei pra vocês 3 pessoas que mudaram, uma pessoa e dois casais, que mudou completamente o rumo da minha vida. A primeira foi a Geralda, que pagou as mensalidades do meu teatro, que me levou para um outro nível de mentalidade, de sonhos. Eu comecei a conviver com pessoas inteligentes, com pessoas bonitas, com pessoas diferenciadas. Depois eu encontrei a Rosana e o Marcelo, que me apresentou esse mundo do empreendedorismo. Depois eu encontrei o Thor e a mulher dele, que falou que era possível eu ter qualquer corpo que eu quisesse. E eu agarrei essas oportunidades. Eu não desperdicei. Então hoje eu quero ser essa pessoa para você. Pode ser que a gente não vai andar para sempre junto. A Geralda, hoje eu não tenho contato com ela mais. Só que eu só tô aqui hoje porque a Geralda lá atrás acreditou em mim. Eu não ando mais com o Thor e a mulher dele. Mas eles foram muito importantes na minha caminhada. Pode ser que a gente não vai ficar junto para sempre. Mas aproveita essa oportunidade porque eu sei que é possível. Então decida o que você quer porque o caminho eu tenho, eu vou trilhar ele junto com você. Bora alcançar o corpo dos sonhos pelo menos uma única vez na vida. Depois você decide o que você quer. Mas uma vez na vida, nós vamos alcançar mais músculo do que gordura. Essa tem que ser sua meta, pessoal. Essa tem que ser sua meta. Ser melhor do que ontem. Ser melhor do que antes de ontem. E é possível. E é possível. Não deixe ninguém virar pra você e dizer que você nasceu mamona, você vai morrer mamona. Não. Isso é uma verdade pras plantas. Pro ser humano isso não é verdade. Lembra que Jesus provou isso pra nós lá atrás. Ele provou isso pra nós lá atrás. Você não está destinado a ser quem sempre foi. Quando Jesus ele foi ser crucificado, ele foi crucificado sem pecado, com os 2 ladrões estavam, né? Ele estava no meio e tinha 2 ladrões sendo crucificados junto com eles. E um dos ladrões pensou assim, gente, isso é injusto. Nós estamos aqui porque nós fizemos algo errado. Ele não. Ele está aqui de forma injusta. Lembre-te de mim quando você chegar nos seus céus, no seu paraíso. E Jesus responde para ele, ainda hoje, você vai inaugurar os céus junto comigo. Nós vamos entrar juntos. Você não está destinado a ser quem sempre foi. Um ladrão que foi crucificado como um ladrão inaugurou os céus junto com um homem que viveu sem pecado. Santo. Então, não venha me dizer que meu biotipo... Não, nós vamos mudar isso aí. Nós vamos mudar isso aí. Beijo no coração, amo vocês, eu estou com vocês e gostaria de saber se vocês estão comigo. Eu pequei. E minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso.